a Bíblia também fala que nós somos um vaso de barro. Amém? Então, uma das melhores metáforas de quem eu e você somos é o vaso. Por quê? Porque não sei se você sabe, mas nós somos composto de 70% de água. E o que é um vaso? É um composto de água e barro. A palavra humano vem da palavra humus, que significa terra molhada. Vocês estão entendendo? Não. Então toda vez que você se olhar no espelho, lembre-se que você é terra molhada. Por isso você é chamado humano, porque vem da palavra humus, terra molhada. Então a palavra mais tradutória melhor para mim e para você é um vaso de barro. Vocês estão entendendo ou não? E olha que coisa linda, volta na mão para mim, Eder. Deus ele pega e ele fala assim para Jeremias: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, nessa primeira fala? Aqui está dizendo que Jeremias foi orar. Aqui está dizendo que Jeremias jejuou. Aqui está dizendo que a palavra de Deus veio a ele. Sabe, amadas, às vezes tem coisas na vida da gente que não é nós que vamos decidir buscar, é Deus que vai trazer até nós. Jeremias ele está vivendo um processo onde Israel está sendo aprisionada por Nabucodonosor. Eles se distanciaram de Deus, eles se afastaram de Deus, eles estavam vivendo o pior momento da vida deles. E quando parecia todo o fim, Deus aparece para o profeta Jeremias e diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias. O que isso está nos dizendo? Que tem momentos na nossa vida que a gente não tem força nem de buscar em Deus, mas Deus fala: por eu amar tanto você, eu vou vir até você, e eu vou usar um profeta para te entregar uma palavra. Estar numa casa apostólica profética é você ter essa experiência, você ter essa fé, que Deus pode usar qualquer pessoa aqui para entregar uma palavra que vai vir ao teu encontro. Amém, amados? Amém. Aqui o profeta, ele não clamou a Deus por uma resposta. Deus veio até ele e entregou uma palavra para ele. Passa o versículo, né? E Deus dá uma ordenança para ele. Coloca no 2 para mim, Eder. Põe na tela da tela. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Deixa aqui, eu vou falando, você vai colocando. Amados, às vezes você está dizendo assim para mim, ou às vezes você chega na igreja e fala assim: nossa, pastor, quanto tempo Deus não fala comigo? Mas a primeira coisa que você tem que entender, Deus não fala com quem está prostrado. Deus, ele sempre, primeiro, ele vai te chamar para uma posição. Ele vai falar: primeiro você se levante. Toda vez que eu entendo que eu estou num estado de miséria, de mendicância, de autoflagelação, de autocomiseração, Deus se cala. Porque Deus, amado, ele não quer alimentar a nossa enfermidade. Deus, ele não nos vê como você se encontra, ele nos vê como ele acredita quem você é. Então ele nunca vai se reportar a você no como você está falando. Ele sempre vai se reportar a você como ele acredita que ele fez você ser. Vou dar um exemplo. Deus chama para Moisés e fala assim: Moisés, sobe um monte. Um velho de 85 anos, Deus não podia ter dó dele? Deus não podia falar assim: não, Moisés, eu vou descer e vamos conversar. Deus fala: não, sobe. Porque comigo todo mundo sobe, ninguém fica embaixo. Estão entendendo? Deus não trabalha com planta rasteira. Deus trabalha com planta do alto. Você quer ver que coisa linda? Não sei se vocês já perceberam. Quando fala dos frutos do Egito, ele dá tudo na testa, já perceberam? Pepino, alho, cebola. Quando fala dos frutos de Israel, dá tudo no alto. Uva, oliveira. Vocês estão entendendo? Não? Deus, ele só trabalha com coisas altas, nunca com coisas baixas. Por isso que ele olha para o profeta e fala primeiro para ele: levanta-te. Eu não falo com quem está prostrado. Eu não vou entrar nas suas murmúrias. Eu não vou entrar na sua mendicância. Eu não te vejo como esse coitado que você está se vendo. Eu vejo você em quem realmente você é, em mim. Vocês estão entendendo, amado? Então, amado, primeira coisa que eu quero te entregar: aprenda a se ver em Deus. Para de se ver na vista dos outros ou na boca dos outros. Fique com o que Deus diz a seu respeito. Talvez essa é a nossa enfermidade.
Esse dia eu estava alinhando minha vida com o André, eu falei, eu vou parar de me comparar. Porque eu tenho esse senso às vezes. Porque um pastor, amado, ele sonha com coisas grandes, com igreja cheia de multidão. Aí eu abro a internet, os pastores que eu sigo, tá lá, 1 milhão de pessoas na igreja do cara. Exagerando, né? Mas aí meu coraçãozinho aperta, né, pastor Marcelo? Não que um pastor, eu não possa desejar isso, mas eu não posso me comparar ainda a isso. Eles têm 25, 30 anos de ministério, nós temos 2 anos. É verdade. Estão entendendo ou não? Então às vezes eu também incorro nesse erro, mas eu comecei a me enxergar em Deus. Eu sou filho amado, o Senhor me ama, o Senhor tem promessas para se cumprir na minha vida. Então para que eu vou ficar preso aqui embaixo? Eu vou olhar para as promessas. Aleluia. Se eu continuar temente, cumprindo o meu papel, Ele vai me colocar. Aleluia. Amém, amados? Então por isso que Deus está dizendo para nós, levanta-te. Para de ficar com o que te disseram, para de rastejar, para de ficar mendicando, achando que você é um coitado, porque é o que eu falei para vocês, Deus não tem dó de nós. Porque o que é dó, amado? É você olhar para uma pessoa que você acredita que ela é ineficiente, que ela é incapaz, e Deus fala, não, eu não. Se eu estou em você, uma coisa que eu nunca vou ter na vida com você é dó, porque eu nunca te vejo incapaz, eu nunca te vejo qualificado, eu nunca te vejo uma pessoa que não pode vencer. Vocês estão entendendo, amado? Deus não nos olha conforme a gente se olha. Deus não sente o sentimento medíocre que nós sentimos. Porque Ele veio, Ele falou, eu estou em você. A minha grandeza está em você. É como diz o livro de Provérbios, assim como você se vê, você será. Vocês estão entendendo, amado? Não tem um ponto eletrônico, amado, aí já veio os recados, hein? Vocês estão entendendo, amado? Então a primeira coisa que você tem que aprender, levanta-te e desce a casa do oleiro. O que é descer a casa do oleiro? É descer a casa dos quebrados. Repete aí comigo, casa dos quebrados. Olha onde Deus manda o cara descer, vai para a casa dos quebrados. Eu vou te explicar por que quebrados. Põe o outro, o 3, a tela da Atena. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deixa aí. Amado, presta atenção em algo. Toda vez que Deus fala assim para você, vai visitar uma pessoa, você pensa que é de você mesmo, mas não é. Interessante que Deus fala assim para o profeta, fala, vai na casa dos quebrados. Quando você chegar lá, você vai se surpreender, porque você acha que eu não estou fazendo, mas eu já estou fazendo. Então toda vez que Deus falar assim para você, colocar na sua coração, vá na casa de alguém, Deus já está na sua frente fazendo. Deus nunca vai te mandar num lugar onde Ele já não esteja fazendo. É o que o texto está dizendo. Ele descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo. O que Deus está nos dizendo? Toda vez que eu falar para você ir num lugar que eu já estou fazendo. Não é porque você vá que vai começar a ser feito. Não, eu já estou fazendo. Eu só quero que você me obedeça e vá lá. E você vai ver o que eu estou fazendo. Por isso que às vezes, amado, nós precisamos se movimentar. Porque Deus, Ele sempre está em movimento. É isso que Jesus entendeu nessa fala. Ele falou, meu pai trabalha até hoje e eu também. Jesus leu esse texto, falou, está vendo? Meu pai sempre está fazendo. Estão entendendo ou não? E sobre o que? Sobre as rodas. O que é roda nesse texto? O nosso mundo é o que? Quadrado ou redondo? Deus sempre está fazendo no mundo. Estão entendendo, mano? Sobre as rodas. A roda da vida. Ele sempre está fazendo. Quase é 4. Foi na terra da Atena. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Presta atenção aqui.
como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão dele. O vaso quebrou aonde? Na mão do oleiro. Mas quem que quebrou? O vaso. Não foi o oleiro que quebrou. O vaso que se quebrou. Isso está nos dizendo que todos nós somos quebráveis. Vocês estão entendendo ou não? Você, amado, é uma pessoa quebrada, que pode ser quebrada. Mas sabe uma coisa que eu acho linda nesse texto, que eu queria falar para vocês? Tem um adendo aqui que tem que chamar a nossa atenção. Aonde esse vaso se quebrou? Na casa do oleiro, certo? Ele se quebrou numa praça, se quebrou no público, ele se quebrou onde ele estava sendo construído. Sabe o que é lindo, amado? Deus, ele permite que a gente se quebre no secreto, para depois não fazer vaso de honra em público. Ele se quebra no secreto. Ele não se quebra na feira. Ele não se quebra lá no lugar onde ele poderia ser comercializado. Ele se quebra na construção. Então, por isso, amado, que a gente passa tanto quebra processos dentro da nossa casa. Por isso que às vezes Deus permite que você passe uma vida um pouco ainda conturbada, familiarmente dizendo. Você ainda é um homem irado, você ainda é uma mulher rixosa, porque Deus está permitindo esse processo na casa. Ele ama tanto você que Ele não permite que isso aconteça em público. Ele fala: tudo bem, você quer se quebrar? Eu vou brindar você, se quebra na sua casa. Por isso que o nosso lar é um lugar conflitante, porque o nosso lar é um lugar de forno, é um lugar de preparação. Amados, a casa do oleiro, na época de Jesus, o forno fica dentro da casa. Isso que está dizendo para nós, que toda casa nossa é um forno. Ou seja, toda a nossa casa é um lugar quente. É um lugar onde não vamos ter que passar pelo fogo, vai ter calor, vai ter atrito, vai ter pega para acabar. Mas sabe o que é lindo? Deus está falando assim, mas você vê que coisa linda? Mas é em secreto. Para que quando nesse processo que você passar dentro da sua casa, eu te revelar para o mundo, você é um vaso de honra. Então o que eu quero deixar na sua cabeça? Não desista. Ele está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Sua casa está bagunçada, mas Ele está fazendo. Vocês imaginam como é a casa de um oleiro? Quente, suja, cheia de barro. Talvez a sua casa, a sua vida esteja assim, quente, suja, cheia de barro. Mas é o lugar onde o oleiro está te construindo. Glória a Deus. É o lugar que você pode se quebrar, porque é o lugar secreto. Vocês estão entendendo ou não? Mas sabe o que é lindo? Ele está permitindo tudo isso para depois, quando você se tornar um vaso de honra, ser colocado à venda e o mundo te deslumbrar e ver, você não se quebra mais, você está pronto. Aleluia. Vocês estão entendendo, amado? E sabe o que é outra promessa linda? O vaso se quebra, ele joga fora? Não, olha lá, ele começa a fazer conforme os olhos dele. Eita Deus. Você está entendendo, amado? Deus não joga você fora e Ele não vai jogar. Não importa, amado, a maior situação que você estiver passando, você fala: pastor, eu não acredito mais na restauração do meu marido. Deus está dizendo assim, ó, calma, eu estou fazendo. Eu não vou jogar ele fora. Eu não jogo ninguém fora. Por isso que eu falei para vocês, Deus não é lixeiro, Ele recicla tudo. O vaso é novo, mas o barro é o mesmo. Vocês estão entendendo, amado? Talvez tem pessoas na sua vida hoje que te encontram na rua e falam assim: cara, você está diferente. Por que ela está usando essa palavra? Porque você é o mesmo barro, mas o vaso é diferente. Você está entendendo? Essa é a promessa de Deus para a sua vida. A casa é suja, a casa é quente, a casa tem muita lama, muita sujeira, barro fala de carnalidade, barro fala de coisas ainda níveis que você ainda não chegou. É um clima quente, porque você não está bem dentro da sua casa, é contenta com o filho, é contenta com a esposa, é contenta com o pai, é contenta com o marido, e Deus está falando: fica tranquilo. Você vê como eu estou protegendo vocês, tudo isso está acontecendo no privado, e eu estou trabalhando.
Eu sou o oleiro. E eu moldo vocês conforme eu quero. E eu não vou jogar seu marido fora. Eu não vou jogar seu filho fora. Eu não vou jogar sua mulher fora. Eu vou moldá-los da forma que eu quero. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, amados? Olha que Deus maravilhoso que você aceitou na sua vida. Por isso, amado, essa palavra de Jeremias, ela é tão extraordinária para nossas vidas. Porque nós nos parecemos mais com vaso, realmente, porque vaso é barro e água, humano é barro e água. E Deus está dizendo para nós: vocês são isso nas minhas mãos. Simples assim. Toda vez que você se lembrar disso aqui, amado, dessa passagem da sua vida, você nunca mais se esqueça o que Deus está falando para Jeremias. Eu não posso fazer isso na sua vida? Eu posso. E eu vou fazer. E o que é mais lindo dessa mensagem? E eu não vou descartar ninguém vai se perder. Você está entendendo, amado? E o que é essa água que Deus quer de nós, amado? Que Ele insiste em jogar em nós. Quem que representa a água na Bíblia? O Espírito Santo. Quem molda a nossa carne para que Deus faça essa massa e reforme a gente? É o Espírito Santo. Amado, eu quero te falar uma coisa. De uns tempos para cá, eu tive um start na minha cabeça. Lógico que é Deus. E eu comecei a orar mais nesse sentido do Espírito Santo. Porque eu comecei a me lembrar, uma oração que eu estava fazendo em casa, que Deus falou assim: Júnior, lembra? Eu falei que eu iria para que o outro viesse. Então nós estamos no tempo do Espírito Santo. Não que Jesus não seja o Cristo nosso, mas quem hoje está derramado sobre nós, está no nosso meio, é o Espírito Santo. Quando você pega a história dos grandes homens avivalistas do mundo, todos eles perguntam para eles assim: o que o senhor atribui o seu sucesso? Ele fala: a minha intimidade com o Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês. Charles Spurgeon, que ele é considerado o príncipe dos pregadores, ele converteu 5 milhões de pessoas. O cara era tão top que na época dele, 1996, se eu não me engano, 1946, deixa eu ver se eu não tenho aqui. Esse cara era tão usado por Deus, século XIX, ele tinha 4 mil pessoas na igreja dele. 4 mil pessoas na igreja dele. Ao longo da vida dele, ele ganhou 5 milhões de pessoas. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Esse cara é tão notável, pastor Marcelo, que ele teve muitos momentos, ele teve crise de saúde. Ele tinha muito problema de bronquite. E o que ele fazia? Quando ele tinha os ataques dele, ele escrevia o sermão e um obreiro ia até na casa dele no dia do culto, pegava o sermão dele, ia para a igreja, botava o sermão em cima do púlpito, o obreiro lia o sermão dele e centenas de almas se convertiam a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Imagina, amado, eu mandar uma carta para vocês aqui, eu não podemos vir no culto, aí eu mando uma carta e falo: pega o meu pega o que eu escrevi na minha pregação, lê para a igreja. E aí centenas de pessoas se converteram a Cristo. Alguém lia na carta de um pastor, para vocês verem quem é Charles Spurgeon. E quando perguntaram isso para ele, ele disse: perguntaram para ele: qual é o seu sucesso? O que o senhor atribui ao seu sucesso? Ele falou: a minha intimidade com o Espírito. Então, amado, nós temos que entender que nós precisamos, na nossa geração, ter essa comunhão e essa intimidade com o Espírito Santo. Eu quero convocar você, que você procure ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Você está entendendo, amado? Por isso você pega a história como um homem, como Benihim, que escreveu Bom Dia Espírito Santo. Ele também participou desse sucesso. Por quê? Porque ele tinha essa intimidade com o Espírito Santo. Essa é a chave, amado, de nós se tornarmos uma igreja viva e uma igreja pujante. Essa é a chave de você vencer a carne, de você vencer pecados e de você se tornar um grande homem de Deus. Vocês estão entendendo, amado? É você chamar, invocar, atrair a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você for dormir hoje, fala assim para ele: Espírito Santo, traga comigo. Quando você acordar, Espírito Santo, seja bem-vindo no meu dia. Quando você entrar no seu carro, Espírito Santo, entre comigo nesse carro. Espírito Santo, trabalhe comigo. Espírito Santo, me dê o fruto do teu Espírito. Espírito Santo, me dê os seus dons.
Amado, não só o Espírito Santo tem dons para nos entregar, como ele tem fruto para produzir em nós. Hoje o que mais nós precisamos? Vou dar um exemplo: domínio próprio. O Espírito Santo tem para te entregar. Hoje o que mais nós precisamos? De um dom da cura. O Espírito Santo tem para te entregar. Vocês estão entendendo, amado? Ele é um pacote extraordinário de poder e potência para nós que nós não estamos invocando. Ele pode nos dar o fruto do Espírito que Ele tem para entregar, e Ele pode dar-nos dons que vão abrir portas para a nossa vida. Dom da cura, dom da revelação, dom da ciência e conhecimento, dom da palavra, dom do amor, dom da fé. Vocês estão entendendo, amado? Está tudo canalizado nele. Então eu quero invocar você. Busque intimidade com o Espírito Santo. Amém? Deus tem falado isso comigo faz um bom tempo já. E eu tenho aprendido a clamar Ele todos os dias. Aleluia. Clame pelo Espírito Santo, amém? Pensa para que Ele entregue o que Ele já tem para fazer, amém? Porque nós temos que entender, amado, que Deus, Ele nos chamou para ser um vaso de honra, amém? Ele está trabalhando em nós, para que nós possamos, no privado, passarmos por esses processos, para sermos manifestados publicamente. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te animar. Eu quero que você entenda que nada que está acontecendo com você é em vão. Que Deus não perdeu a mão sobre você. Ele está trabalhando. Que você entenda que esses processos são necessários. Ninguém chega aonde se quer sem passar pelos processos. Deus nunca vai cumprir uma promessa na sua vida até que o processo seja finalizado. Vocês estão entendendo, mano? Você tem que ter essa fé todos os dias. O Senhor está trabalhando em mim. Por mais que às vezes você se quebre, mesmo estando em Deus. Sabe quando você começa um deslize, um pecado, você jura nunca mais pecar, daqui a pouco você cai de novo. Aí Deus está dizendo: mas você quebrou na minha mão. Amado, sabe uma coisa que nós temos que aprender na vida? Sabe qual é a nossa diferença, nós que estamos aqui dentro e que está lá fora? É que lá fora eles também vão se quebrar. Só que lá fora eles decidiram quebrar lá fora, nós decidimos quebrar aqui dentro. Nós decidimos quebrar em Deus, eles decidiram quebrar no mundo. A diferença da história é em quem você se quebra. Porque se você quebra em Deus, Ele vai te refazer. Ele não vai jogar você fora. Lá fora, se você quebra, as pessoas te lançam fora. Vocês estão entendendo, amado? Então, amado, ou nós se quebramos na oração, ou se quebramos no mundo. Essa é a nossa escolha. Eu vejo, amada, eu quero te invocar a você voltar a orar, a você entender que oração é o lugar de você se quebrar. Oração é você aprender a se quebrar na mão de Deus, para não se quebrar no mundo, para não se quebrar na história. É melhor você se quebrar na mão de Deus, que Ele vai te fazer um vaso novo, do que você se quebrar no mundo. Aleluia. Então, quando você for para oração, amado, não vai como alguém que vai pensando em fazer algo tão somente ritualístico. Vai como uma pessoa que entende que ali é o melhor lugar para você ir. Porque toda vez que eu entro em Deus, que eu converso com Deus, que eu me desabafo com Deus, que eu me quebro diante de Deus, Ele fala assim: fica tranquilo, eu vou te fazer o mesmo, um outro, conforme o que bem me agrada. Vocês estão entendendo? Porque isso que nós temos que aprender. É aonde nós vamos se quebrar, com quem nós vamos se quebrar. Talvez nós chegamos até aqui na vida se quebrando no mundo, agora chegou a hora de se quebrar nele. Mas talvez o grande questionamento nosso é que a gente não queria se quebrar, mas Deus está através da palavra dizendo: vocês vão se quebrar, porque vocês são quebráveis. Vocês estão entendendo, amado? Todos nós somos quebráveis. Às vezes a gente traz essa culpa: nossa, pastor, meu marido não melhora. Calma, ele é quebrável, ele continua se quebrando. Ai, pastor, eu aguento mais minha mulher, ela não muda. Calma, ela está se quebrando, ela é uma pessoa quebrável. O que importa é que nós estamos se quebrando na mão da pessoa certa. Estão entendendo, amado? Deus não parou de trabalhar na minha vida e na tua vida. Deus não parou de trabalhar na nossa história. Eu quero que você entenda, amado, que Jesus não declarou o amor dele te dando um buquê de rosas. Ele declarou o amor dele sendo crucificado numa cruz. Aleluia. Está entendendo, amado?
Por isso que eu quero até fazer uma respaldo aqui, que às vezes as mulheres têm esse símbolo: ai pastor, meu marido nunca me deu um buquê de rosas. Mas você não deveria falar isso. Se seu marido morre todo dia por você, essa é a maior prova de amor. Não é um buquê de rosas. Porque tem muito marido que entrega um buquê de rosas, mas não morre pela mulher. O amor não é o que eu entrego, o amor é aquilo que eu morro. Vocês estão entendendo, mano? Jesus provou o amor dele por quê? Por nós. Porque ele morreu em nosso favor, sendo Deus. Vocês estão me entendendo, não? Ele não entregou flor, não entregou coisa bonita. Ele falou: não, vocês querem aprender o que é amar? Morram um pelo outro. Se a sua carne está gritando para você fazer algo que vai ferir o seu cônjuge, morre por isso. Isso é amor. Vocês estão entendendo, amado? Amar é morrer um pelo outro. Amar é você se matar em si mesmo pela pessoa que você jurou amar. Não é eu ir lá e ceder aos meus desejos. É isso que nós temos que entender. Amém, amados? Então eu quero nessa noite que você entenda isso. Eu quero trazer a sua memória, sabe? Que às vezes esses processos doem. Claro que dói. Tem que doer. Crescer dói. Por que vocês acham que um bebê dorme direto quando ele nasce? Porque ele tem crescimento. Crescer dói. Por isso você precisa de um lugar onde está doendo você ouvir. Porque você está crescendo. Por isso que eu preciso andar em ambientes, andar com pessoas que provoquem dor em mim. Amém. Porque qual é o nosso problema? A gente quer andar com pessoas que nos agradam, que nos mantêm no mesmo lugar e sendo a mesma pessoa que não conseguiu nenhum resultado. Quando eu encontro alguém que me provoca, que me, sabe, que é um espinho na minha carne, a gente quer fugir. Lembra quando Paulo falou assim: Senhor, eu não aguento mais esse espinho? Jesus falou para ele: não, eu não vou arrancar, a minha graça te basta. Vocês estão entendendo, mano? Talvez o que desanima você é isso. Fala: pastor, é tanto problema. É porque você vê como um problema, Deus vê como um processo. Aleluia. E todo o processo vai doer. Só que a Bíblia fala, o livro de Jó diz, que Deus é que abre a ferida e Ele que fecha. Você tem que entender: se hoje está doendo, Ele vai fechar. Se hoje está sangrando, Ele vai sarar. Vocês estão entendendo, mano? Não ferida que você abriu. Há feridas que por nós mesmos a gente abre, mas há feridas que Deus abre em processos, Ele fecha. Vocês estão entendendo, mano? Então nessa noite eu quero motivar você a se lembrar: você é um vaso de barro na mão do Senhor. A sua casa é um forno? É um forno. A sua casa está ainda cheia de barro, vamos dizer assim, cheia de carnalidade, mas sabe quem está lá? O oleiro. O oleiro está. Ele está trabalhando. Não desista, não desanime, porque fazer vaso de uma casa suja, quente, ninguém quer. Quando Jeremias chegou e ele olhou para essa situação, Deus falou para ele: está entendendo agora? Eu faço isso com vocês. Vocês são esse vaso nas minhas mãos. E é lá no forno da sua casa que eu estou fazendo. É lá no desconforto da sua casa que eu estou trabalhando. É lá na sujeira daquele ambiente que eu estou te produzindo. Mas eu te prometo, eu não vou te lançar fora. Eu vou fazer você outro, conforme aparecem os meus olhos. Vocês estão entendendo, mano? Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. O que nós precisamos, uma vez por todas: não tirem seus olhos do oleiro. Aleluia. Quando ao outro se machucar, lembre-se, ele está na mão do oleiro. Quando eu entendo que meu cônjuge está na mão do oleiro, eu paro de me confrontar, de me acusar, de me entristecer. Mas pastor, ele não muda aqui em casa. Pois é, lugar do privado. Ele precisa se quebrar nesse lugar escondido, na sua casa, para um dia, quando Deus se levantar seu marido lá fora, ele seja um vaso de honra. Estão entendendo, amados? Amém, amados?
E por que eu quis trazer essa palavra? Porque eu quero com vocês, vamos ficar de pé?